Quando você ouve o nome McLaren, o que imagina? Um carro super esportivo laranja capaz de desafiar as leis da física? Ou talvez o rugido de um motor de Fórmula 1 cortando o ar a mais de 300 km por hora? Mas por trás dessa marca existe algo que poucos conhecem. Uma história construída com genialidade, tragédia, renascimento e uma busca quase doentia por velocidade. Hoje você vai descobrir como a McLaren se tornou uma das marcas mais poderosas da história automobilística. A história começa em Auckland, Nova Zelândia. Um garoto tímido, frágil e completamente obcecado por máquinas. Bruce McLaren não tinha infância normal. Uma doença rara travou seus movimentos por anos, deixando-o em uma cama hospitalar. Mas foi ali, naquele silêncio forçado, que ele encontrou seu destino. Enquanto outras crianças corriam em parques, Bruce corria em desenhos, projetos e ideias de carros que ninguém ainda tinha imaginado. Aos 13 anos, ele transformou o quintal da casa em uma oficina. Seu pai tentou impedir, mas Bruce era teimoso. Ele desmontava tudo: motores antigos, peças quebradas, bicicletas, motos, qualquer coisa que tivesse um parafuso. Ele não buscava apenas consertar, ele queria entender como tornar tudo mais rápido. Era ali que nascia o DNA da McLaren: velocidade com inteligência. Aos 15 anos, mesmo ainda mancando por causa da doença, Bruce decide correr. Ninguém acreditava nele. Poucos meses depois, ele começou a vencer corridas locais. A sensação? Ele descreveu assim: "Na pista, eu não sinto dor, só velocidade." E aquela velocidade chamaria a atenção mundial. Aos 20 anos, Bruce McLaren deixa a Nova Zelândia e vai para a Europa competir pela elite. Numa época em que pilotos morriam toda semana, ele parecia imune ao medo. Pouco tempo depois, venceu grandes corridas e se tornou o piloto mais jovem a vencer um GP importante. Mas ele queria algo maior: criar sua própria marca, seus próprios carros, do seu jeito. Em 1963, nasce a McLaren Motor Racing. No começo era só uma oficina pequena, quase vazia, escondida em um depósito industrial. Mas Bruce repetia sempre a mesma frase: "Não quero construir qualquer carro, quero construir o melhor carro." E ele cumpriu. Em poucos anos, os carros McLaren começaram a humilhar concorrentes em diferentes categorias. A McLaren começou a colecionar vitória atrás de vitória. Os carros eram mais leves, mais inteligentes e mais rápidos. Nos Estados Unidos, a equipe dominou a Can-Am de forma tão absurda que chamavam de a Era Laranja, porque as pistas eram pintadas com o rastro dos carros McLaren. O mundo finalmente entendia: Bruce McLaren não era apenas piloto, era um inventor, um arquiteto da velocidade. Mas todo gênio paga um preço. Em 1970, durante um teste de rotina, um carro experimental perdeu estabilidade e saiu da pista. Bruce McLaren morreu instantaneamente. Tinha apenas 32 anos. O mundo entrou em choque e todos pensaram: sem ele, a McLaren acabou. Mas estavam enganados. A equipe decidiu continuar, não por dinheiro, mas por respeito ao fundador. Eles sabiam que, se desistissem, estariam matando o sonho de Bruce pela segunda vez. A McLaren entrou na Fórmula 1 e começou a mostrar ao mundo que, mesmo sem o criador, o espírito dele ainda guiava cada parafuso. A McLaren se tornou sinônimo de tecnologia extrema. Foi a primeira equipe de Fórmula 1 a usar um monocoque de fibra de carbono, algo revolucionário. Hoje isso é padrão em carros de luxo, mas naquela época parecia loucura. Essa ousadia levou a marca a várias vitórias e a criar fama de obsessivamente inovadora. Em 1993, nasce algo que mudaria o mundo: o McLaren F1. Um carro tão avançado que décadas depois ainda era considerado o carro de rua mais rápido do planeta. Porta dourada, assento central, motor brutal. Era como dirigir um foguete com rodas. A McLaren mostrou: podemos vencer fora das pistas também. A linha moderna, 570S, 720S, Artura, Senna, elevou o padrão.
Cada carro parece uma máquina de corrida legalizada para o mundo real. Leve, agressivo, aerodinâmico, tudo calculado ao milímetro. A marca virou referência em engenharia. Não é só velocidade, é ciência aplicada ao limite humano. A McLaren nasceu do sofrimento de uma criança doente, cresceu no sonho de um jovem que acreditava na velocidade como cura e se transformou em uma lenda mesmo depois da morte de seu fundador. Hoje, quando você vê um McLaren passar, não está olhando apenas para um carro, está vendo a prova de que paixão e genialidade podem atravessar gerações. Essa é a verdadeira história de uma marca que nunca, jamais pisa no freio.